eu falei, Espírito Santo, me deu uma palavra para falar com as irmãs. E ele me disse, fale sobre confiança, sobre confiar em Deus, sobre ter fé em Deus. E é isso que eu quero falar com as irmãs, sobre ter fé em Deus, confiar em Deus, dia após dia. Porque hoje, infelizmente, estamos numa época em que a confiança em Deus está acabando. Vivemos numa época que as pessoas parece que não mais acreditam em Deus, parece que mais estão apostatando da fé, estão abandonando a fé, parece que elas não confiam mais em Deus. Infelizmente estamos vivendo um cristianismo raso, um cristianismo superficial, onde as pessoas parecem que não têm mais fé em Deus, não acreditam mais em milagres, não acreditam mais no Deus Todo-Poderoso, não tem mais confiança em Deus. Hoje em dia as pessoas, elas querem estudar sobre Deus, mas não querem ter um relacionamento com Deus. Mas entenda uma coisa, Deus não se estuda, Deus se vive, Deus experimenta, Deus se prova. A Bíblia diz, provai e vede que Ele é bom. Mas hoje, nós muitas das vezes tratamos Deus na terceira pessoa, como se fosse um Deus distante. Mas como já foi cantado aqui, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, Ele é um Deus presente em todos os momentos. Deus é o nosso Pai. Mas muitas igrejas não entendem isso. Eles dizem assim, olha, vamos cantar um hino para entrar na presença de Deus. Você só precisa entrar num lugar se você saiu dele. Ei, mas se você não sair, você não precisa entrar. Por isso nós precisamos dia após dia ter um relacionamento com Deus. Dia após dia nós precisamos estar conectados com Deus, ter uma constância em Deus. E nessa última hora, Deus tem falado muito forte no meu coração, que a igreja nessa última hora precisa de um avivamento espiritual. Nós precisamos que Deus aviva a nossa fé, que Deus aviva a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo, desse avivamento. Por isso que João Batista disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um maior que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita, é Ele que nos guia dia após dia. E a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. E Deus, como nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para os seus filhos. Assim como você que tem um filho, nós como os pais, nós queremos o melhor para o nosso filho. Nós queremos o melhor para aqueles que nós amamos. Nós queremos o melhor para eles. Mas muitas das vezes os nossos filhos não entendem. Nós como pais queremos que o nosso filho, ele faça a coisa certa, a coisa correta, tenha uma alimentação sadia, come verdura, legumes, frutas. Mas muitas das vezes as crianças não querem comer isso, elas querem comer bobagem. Mas nós sabemos o que é melhor para ela. Por quê? Porque nós somos os pais dela. E os pais sempre querem o melhor para os filhos. E quando os filhos não comem saudável, eles acabam ficando doentes. Aí você leva o filho lá no médico, o médico receita um remédio. Aí a criança também não quer tomar o remédio, porque diz que o remédio é ruim. Realmente o remédio é ruim, mas vai fazer ela melhorar, vai sarar. E muitas das vezes é assim com o nosso Pai. O nosso Pai, Ele está cuidando de nós. E Ele muitas das vezes também Ele prescreve um remédio para nós tomarmos. E a Bíblia diz qual é esse remédio. É um remédio que o nosso Pai prescreve para nós tomarmos. Esse remédio nos fortalece espiritualmente. Esse remédio nos dá saúde espiritual. Aí você diz, que remédio é esse que o nosso Pai Celeste prescreveu? Está na Bíblia. Sabe qual é o remédio que vai fortalecer você espiritualmente? Oração e jejum. Aí você diz, mas irmã, orar, somos crianças, mas eu não gosto de ficar orando. Aí eu não gosto de jejuar, não gosto de jejuar. Eu sei, irmão, que não é fácil jejuar. A gente não precisa gostar, a gente precisa fazer. Você toma um remédio porque você gosta? Não, porque é necessário, vai fazer bem. Assim como o jejum, você jejua, por quê? Porque vai te fortalecer espiritualmente. E o jejum, irmãos, é bom também para o seu corpo físico. A ciência comprova isso. Tanto que o povo lá no mundo, eles fazem aquele jejum intermitente, já ouviu falar?
que é 12 a 16 horas sem comer nada, e eles fazem no período de vários dias. Muitos médicos receitam isso, e as pessoas que fazem isso em jejum intermitente, eles dizem que a saúde deles melhora 50%. Isso a ciência comprova. E nós sabemos que o jejum é bom tanto para o físico como para o espiritual. E Deus, como nosso Pai, Ele sabe dessas coisas. E Ele diz assim: ore, jejue. Mas nós muitas das vezes somos crianças rebeldes, dizendo: não, Deus, eu não quero. Eu não quero orar, eu estou cansada. Não, Deus, eu não vou jejuar, não. E Deus sabe que isso é bem para nós, vai fazer bem para nós. Mas quando a gente não obedece a Deus, quando a gente não ora, quando a gente não jejua, a gente acaba ficando doente espiritualmente. A gente vai ficando fraco espiritualmente. Aí quando vem um ataque do diabo, quando o diabo ataca, nós muitas das vezes sucumbimos. Por quê? Porque nós estamos fracos. Então, irmão, ore, jejue, tome um chá da raiz de Jessé, lendo a Bíblia, se fortalecendo espiritualmente. Por quê, irmãos? Porque Deus está cuidando. Ele é um Pai que cuida. Mas muitas das vezes nós não obedecemos o nosso Pai. E quando as coisas dão errado, a culpa é de Deus? Não, é de nós que não queremos obedecer a palavra dEle. Não fazemos o que Deus falou para a gente fazer. Irmãos, entenda uma coisa: Deus é um Pai. Só que Deus é melhor que o nosso pai terreno. O nosso pai terreno, muitas das vezes ele falha, ele erra, mas o nosso Pai Celeste não. O nosso Pai Celeste jamais erra, jamais falha. Deus é um Pai, Andecamandecai, é um Pai poderoso. Então nessa noite confie em Deus. Confie em Deus, porque Ele está cuidando de você, Ele está trabalhando. E a nossa fé tem que estar firmada em Deus, mesmo em meio a lutas, provações. Quando as lutas e as provações vierem, baterem na porta da sua casa, é neste momento que você tem que confiar no seu Pai Celeste. É neste momento que você tem que confiar em Deus, mesmo que você não entenda. E muitas das vezes você não vai entender mesmo o trabalhar de Deus. Muitas das vezes você não vai entender mesmo como Deus está se movendo, como Deus está agindo. Por isso que a Bíblia diz: assim como tu não sabes o caminho do vento, assim como tu não sabes como formam os ossos na barriga da grávida, assim tu não sabes as obras de Deus que faz todas essas coisas. Nós nunca sabemos o agir, o mover de Deus, mas uma coisa é certa: Ele está agindo, Ele está se movendo. Porque em Isaías 64 verso 4 diz que desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e muito menos com os olhos se viu o quê? Um Deus além do nosso Deus, que trabalha dia após dia para aqueles que nele esperam. Você está esperando em Deus? Então confie, porque Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Por isso que dia após dia nós precisamos ter um relacionamento com Deus, com o nosso Pai. Mas infelizmente a teologia que está sendo pregada hoje em dia, a teologia que está sendo pregada hoje em dia é uma teologia de alta ajuda, mas que não tem a ajuda do alto. Hoje em dia a teologia que está sendo pregada aí tem muita frase de efeito, mas tem pouco poder de Deus, pouca unção de Deus. A maioria dos pregadores, eles pregam, eles falam de um Deus que eles não vivem, de um Deus que eles não conhecem. Por quê? Porque eles querem conhecer Deus teologicamente, mas não tem como. Por quê? Porque Deus é Espírito. E para se aproximar dele, você tem que ser um crente espiritual. E Deus não procura teólogos, Deus procura espirituais que o adorem em espírito e em verdade. É estes que o Pai está procurando, adoradores que adorem em todo momento, em toda circunstância. A prova chegou, mas ele está lá adorando. As dificuldades bateram na porta da casa, mas ele está lá adorando. A doença chegou, a enfermidade chegou, os problemas financeiros chegou, mas ele está lá adorando. Ele está lá confiando no Deus Todo-Poderoso. A fé dele não é abalada. Por quê? Porque ele confia no seu Pai. Você precisa confiar em Deus, voltar a buscar a Deus. É tempo da gente voltar a buscar a Deus de verdade. Aí você pensa: mas irmã, hoje aqui tem tão poucas pessoas, tão poucas irmãs, é apenas mais um culto. Não é mais um culto. Deus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estaria. Deus está aqui. Se nós estamos reunidos no nome dele,
pessoas. Eu já fui em reuniões que tinham poucas pessoas, e nessas reuniões que tinham poucas pessoas, Deus falou profundamente comigo. Irmão, Deus não está à procura de quantidade, Deus está à procura de qualidade. Se Jesus quisesse quantidade, Ele tinha escolhido 200 discípulos, mas não, Ele escolheu apenas 12, porque Deus procura qualidade. Deus procura qualidade. Eu conheço muitas igrejas grandes, eu conheço muitas igrejas grandes, cheias de pessoas vazias, mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E se Ele te encontrar aqui nesta noite, ei, você só precisa usar a sua fé. Você só precisa usar a sua fé e crer que Deus está trabalhando. O ano está acabando. O ano está acabando, então, irmão, já começa agora a profetizar. Deus abençoa o meu final de ano. Deus abençoa 2024 que está chegando. Abençoa o próximo ano. Que seja um ano de bênção, de vitória na minha vida. Seja um ano de bênção, de vitória na minha casa. Pai, repreenda a fúria do inimigo para esse próximo ano. Pai, me guarda debaixo das suas asas. Pai, guarda a minha casa. Pai, em nome de Jesus, abençoa a minha família. Que você possa entrar esse ano que está chegando profetizando bênção, profetizando milagres. Não diga, não, esse ano foi ruim, o ano que vem vai ser pior ainda. Não, diga, Deus, eu abençoo. Ainda que pela visão humana pareça impossível, ainda que pela visão humana não tenha jeito, mas profetiza. Use a fé e diga, não, o ano que vem vai ser um ano de bênção, será um ano de vitória, porque eu creio que agindo Deus, ninguém impedirá. Então eu uso a minha fé neste momento e eu profetizo que o ano que vem, aquilo que o Senhor preparou para mim, eu irei receber, e que o diabo e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, contra a minha casa, e aquilo que o Senhor preparou para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, irá acontecer, em nome de Jesus. Levanta sua mão e profetiza. Profetiza um ano de bênção, um ano de vitória sobre a sua casa, sobre a sua família. Oh Deus, eu te sinto aqui. Profetiza um milagre. Profetiza sobre a vida dos seus filhos. Profetiza sobre o seu casamento. Profetiza sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua parte sentimental, sobre a sua vida espiritual. Profetiza a bênção. Profetiza o milagre. Profetiza, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Deus disse para o profeta, quando levou ele no meio do vale de ossos secos, diz assim, aí poderão reviver estes ossos. Ele diz, Senhor, tu sabes, eu sei que pode. Então profetiza. Às vezes o milagre que você precisa está a um passo de fé. É só você abrir a boca e dizer, Deus, faça a obra, faça o milagre, em nome de Jesus. Pai, cada um que está aqui nessa noite, Pai, abençoa cada vida, que seja um ano de bênção, que seja um ano de vitória. Esse próximo ano que vai chegar, abençoe, Pai, as tuas filhas, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus de Abraão, Isaac e de Jacó esteja sobre o teu povo, uma vez mais, em nome de Jesus. Seja abençoado, tome posse da vitória, tome posse da bênção, em nome de Jesus.